Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o WG para mais um vídeo para vocês. As histórias do Antigo Testamento muita gente conhece, né? Às vezes desde criança. Mas e a história por trás dessas histórias, né? De onde elas vieram de verdade? Pois é exatamente isso que a gente vai fazer hoje. Uma análise para desconstruir esses textos e, quem sabe, até descobrir narrativas surpreendentes que eles escondem. Beleza, vamos direto ao que interessa, né? A grande pergunta que todo mundo faz é: quem escreveu o Antigo Testamento? A resposta que vem na ponta da língua é quase sempre a mesma, né? Moisés, Davi, Salomão, esses nomes que a gente ouve desde sempre. Mas e se essa resposta, na verdade, não for a mais importante? Essa resposta tradicional pode ser uma armadilha, porque se prender a esses nomes famosos pode acabar sem querer fechando a porta, né, para a gente entender, né, a complexidade desses textos. É preciso olhar para além do nome do autor. E é aqui que a gente entra na primeira parte da nossa análise, o que podemos chamar de a armadilha do autor. Segundo o professor Oswaldo Ribeiro, que é um dos maiores especialistas no assunto, focar no autor individual é um dos maiores obstáculos para se entender a Bíblia de verdade. E o genial aqui é a expressão que o professor usa, fetiche do autor, né? Essa obsessão que a gente tem de dar um nome, né? Uma assinatura famosa a um texto. Isso acaba nos levando a ler a história, tentando adivinhar o que se passava na cabeça do autor. Então a psicologia, entender a psicologia dele, né? Ao invés de tentar entender o mundo, né? Os conflitos que deram a origem àquele texto. Então o ponto central é esse. O que importa não é o nome ou o CPF de quem escreveu. O que realmente faz a diferença é o perfil político e religioso daquela pessoa ou daquele grupo. Era um sacerdote defendendo interesses do templo? Era um profeta fazendo uma crítica ao rei? Ou um camponês contando uma história de resistência? É o grupo, né? A ideologia por trás que é a verdadeira chave do mistério. Certo. Mas como é que a gente descobre esse perfil, né? Para isso a gente entra na nossa segunda sessão. Vamos precisar de uma caixa de ferramentas de investigador, né? Essa caixa nada mais é do que um método, né, histórico crítico que funciona como um verdadeiro kit de detetive, né, para analisar as pistas que estão dentro do próprio texto. E essa investigação toda se baseia em 4 perguntas que são fundamentais. Primeira, quem escreveu? Ou seja, qual era o grupo ideológico por trás? Segunda, quando? Que pistas no texto nos ajuda a descobrir a época em que ele surgiu? Terceira, por quê? Qual é o objetivo, a função daquele texto na sociedade? E por fim, para quem ele foi escrito, né? Qual era o público-alvo? Agora, um detalhe bem técnico, né? Mas que é super importante, né? Essa análise não é feita no livro inteiro de uma vez, né? Tipo, pegar o livro de Gênesis e ler de cabo a rabo. Não. Ela acontece em pedacinhos, em unidades menores, né? Que os especialistas chamam de perícopes. Isso porque o livro, como Gênesis, por exemplo, né, não foi escrito por uma pessoa só. Ele é uma coletânea, né, uma verdadeira biblioteca de textos de épocas e autores diferentes. Cada história, né, cada lei, é uma pecinha desse quebra-cabeça. Então, com as ferramentas na mão, a gente vai para a terceira parte, né, procurar as pistas do conflito. E aqui vem uma das ideias mais fortes dessa análise toda. Os textos bíblicos, na sua grande maioria, não são revelações pacíficas que desceram do céu. Pelo contrário, eles são resultado direto de disputas, de tensões sociais. E olha só esse número, é impressionante. Estima-se que 95% dos textos do Antigo Testamento nasceram no meio de um conflito. Em outras palavras, alguém estava brigando com outra pessoa por algum motivo e o texto é o registro dessa briga. Então é um argumento, só que por escrito. E como a gente bem sabe, né, a história geralmente é escrita pelos vencedores. Então, o texto bíblico não é o conflito em si, mas é como se fosse a ata da reunião, sabe assim? Ele registra a solução da disputa, mas claro, sempre pelo ponto de vista de quem ganhou a discussão. O professor Oswaldo Ribeiro, ele usa uma analogia que é genial para entender isso. Ele pensa assim: se um texto chega gritando corno é você, qual é a única certeza que a gente pode ter? É a de que, um segundo antes, alguém chamou o autor de corno. A resposta sempre, né, sempre revela a acusação. Do mesmo jeito, um texto bíblico, ao se defender de alguma coisa, ela acaba contando para a gente nas entrelinhas qual era a ideia contrária que ele precisava desesperadamente derrotar. E é aqui que está o pulo do gato para encontrar a história real por trás da história que é contada. Para uma mentira, né, ou para um argumento teológico funcionar, ele precisa primeiro tocar na verdade que ele está tentando esconder. O texto é obrigado a mencionar um problema real para só então apresentar uma sua solução, né? Beleza, então a teoria é fascinante, né? Mas vamos ver isso na prática. Na nossa quarta sessão, vamos decifrar uma narrativa que praticamente todo mundo conhece, né?
um estudo de caso, a famosa história de Jacó e Esaú. Então vamos lá. Na superfície, a gente tem a história de Esaú, o irmão mais velho que vende os direitos de primogenitura deles por um prato de lentilhas. Simples, né? Mas um detalhe curioso é que Esaú é descrito como um cara nobre. E Jacó, que é o ancestral de Israel, é pintado como um trapaceiro, né? Um malandro, né? Pera aí, mas não faz muito sentido glorificar o seu grande patriarca como enganador. A não ser que a gente olhe para o conflito real que estava rolando por trás. A história existe para justificar o porquê Jacó, que representa Israel, e não Esaú, que representa o povo vizinho de Edom, ficou com a herança da promessa, com a terra, né? É uma briga política sendo resolvida pela narrativa. Então aqui está o ponto-chave. Essa história toda só precisou ser inventada porque a realidade histórica era um problema para quem escreveu. A tradição original, muito provavelmente, dizia que Esaú, por ser o mais velho, era o herdeiro legítimo. Ponto. Para conseguir mudar essa realidade e legitimar o poder de Israel sobre o povo de Edom, foi preciso criar uma nova história, né? Uma solução ideológica para esse problema. E assim a gente chega na nossa sessão final, onde todas as peças do quebra-cabeça se encaixam, né? Afinal de contas, né, qual é a história por trás dessa história, né? Como essa forma de analisar os textos nos revela sobre o Antigo Testamento. Bom, vamos amarrar tudo aqui, né? O que a gente viu até aqui? Primeiro, isso é fundamental, né, pessoal? Nenhuma narrativa bíblica é uma fotografia da realidade. Segundo, a história real que a gente deve procurar é o conflito que obrigou aquele texto a ser escrito. Terceiro, as narrativas são, na verdade, ficções ideológicas. São ferramentas criadas com um propósito muito claro, né? Quarto, a chave para entender o texto é sacar a intenção do grupo que o escreveu, e não ficar viajando na psicologia dos personagens. E, por fim, a grande conclusão. A Bíblia não é um livro único, né? Calmo, sereno. Ela é uma biblioteca de argumentos, de textos escritos no calor da discussão. E isso tudo nos deixa com uma última pergunta, para a gente pensar, né? Essas narrativas que a gente lê, né, são ferramentas criadas no meio de disputas para legitimar o poder e defender ideias. Que história do Antigo Testamento está realmente nos contando sobre as lutas, né, os medos e as esperanças das pessoas de carne e osso que viveram naqueles conflitos? Pensar nisso pode mudar tudo. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e tchau, tchau!